Bem-vindos ao Euronews de noite. Será que a solução para o Brexit está afinal nas mãos do líder trabalhista britânico? É o que parece indicar a última estratégia de Theresa May, que passa pela aproximação a Jeremy Corbyn. Para Moçambique vão sendo canalizados apoios recolhidos em operações de solidariedade, mas há dúvidas sobre o paradeiro das ajudas. Juan Guaidó garante que não vai deixar-se intimidar depois da Assembleia Constituinte venezuelana lhe retirar a imunidade parlamentar. Os protestos internacionais não fizeram o sultão do Brunei mudar de ideias. A polémica lei baseada na Sharia entrou em vigor esta quarta-feira. Theresa May e Jeremy Corbyn iniciaram negociações para tentar salvar o Brexit. O líder da oposição aceitou o desafio da primeira-ministra, mas a decisão final compete sempre ao Parlamento Britânico. Há muitas semanas que Theresa May não entra no Parlamento Britânico em ambiente tão pacífico. A Primeira-Ministra teve esta quarta-feira uma sessão mais calma, onde as trocas de pontos de vista foram possíveis. May declarou que pretende acabar com o bloqueio, garantiu que o seu plano de Brexit não vai voltar e que tem um terreno de entendimento com o líder da oposição. Penso que, na verdade, há um certo número de áreas nas quais estamos de acordo em relação ao Brexit. Penso que ambos queremos alcançar a saída da União Europeia com um acordo, ambos queremos proteger os empregos, ambos queremos garantir o fim da liberdade de circulação. Acho que ambos reconhecemos a importância de uma retirada com acordo. O que queremos agora é encontrar um caminho que possa levar-nos ao apoio desta Câmara e alcançar o Brexit. A Primeira-Ministra ouviu diversas opiniões. Um colega de bancada pediu-lhe para descartar a hipótese da extensão do artigo 50. O que eu quero agora é ver que nós somos capazes de encontrar uma posição nesta Câmara que sustenta a retirada e o acordo, capaz de nos fazer sair a 22 de maio, capaz de evitar a realização de eleições parlamentares europeias, mas só podemos fazer isso se nos unirmos e encontrarmos um caminho que esta Casa esteja disposta a apoiar. Jeremy Corbyn, que sempre gostou de esgrimir argumentos, limitou-se a fazer uma breve referência à proposta de união de forças. Senhor Presidente, congratulo-me com a oferta da Primeira-Ministra para conversações depois dos encontros que tive com os membros desta Câmara e estou ansioso por a encontrar mais tarde e congratulo-me com a disponibilidade que mostra para resolver o impasse do Brexit. Mas nem todos estão impressionados com este súbito espírito de cooperação entre os líderes partidários. Um deputado lembrou declarações recentes de Corbyn. Na semana passada, nesta Câmara, a Primeira-Ministra disse que a maior ameaça à nonossa posição, à nossa defesa e à nossa economia era o líder da oposição. Na opinião dela, o que é que o qualifica para o envolvimento no Brexit? O que quer que saia destas conversações entre os líderes partidários, o Parlamento vai ter de se pronunciar outra vez. Uma última oportunidade para chegar a um consenso numa Câmara que raramente esteve tão dividida. O Parlamento moçambicano aprovou a criação de um grupo de trabalho para avaliar a transparência na ajuda às vítimas do ciclone Idai. Uma iniciativa que acontece depois de vários relatos de roubo de alimentos e desvio de donativos. Perante a devastação provocada pela passagem do ciclone Idai, o mundo uniu-se para ajudar Moçambique. Além dos donativos em dinheiro, os aviões com bens de primeira necessidade, água e medicamentos já há mais de uma semana começaram a chegar ao país, sobretudo à região da Beira, a mais afetada pela tempestade tropical. Ajuda que não tem chegado toda aos destinatários, as autoridades moçambicanas admitem que há casos de roubo de alimentos e desvio de donativos. Prometem fiscalização apertada e punição exemplar para os criminosos. O Parlamento aprovou esta quarta-feira a criação de um grupo de trabalho com deputados de todos os partidos para verificar a transparência na ajuda às vítimas. Isto depois do presidente moçambicano, Filipe Nyusi, ter ordenado a criação de uma comissão independente que vai liderar o processo de distribuição de mantimentos aos deslocados vítimas do ciclone. Peritos internacionais estão na região da Beira para tentar perceber o nível de destruição da segunda maior cidade de Moçambique. Vão depois criar uma base de dados que irá ajudar a planificar os investimentos nas áreas prioritárias. Cerca de 1.300.000 pessoas foram afetadas pela passagem do ciclone Idai em Moçambique.
Já em Lisboa, a palavra de ordem foi mesmo solidariedade. Mais de 50 artistas juntaram-se num concerto que contava no público com Marcelo Rebelo de Sousa. Histórias de uma tragédia contadas na primeira pessoa. Estamos a lutar pelas nossas vidas na escuridão. Moçambique vive um drama que será impossível esquecer, pelo menos para quem o sentiu na pele. O ontem recorda-se como se fosse hoje. As paredes das casas caíam. A minha família gritava: pai, pai, onde posso esconder-me, onde posso esconder-me? E eu olhava sem poder fazer nada. A memória não se apaga, mas é preciso seguir em frente. Em Portugal não se sentiu a devastação provocada pelo ciclone Idai. Ainda assim abriu-se uma enorme corrente de solidariedade. Terça-feira à noite cantou-se para angariar fundos para Moçambique. Sexta-feira juntam-se outros músicos, entre eles o pianista Mário Lajinha, para dar música e conseguir dinheiro para apoiar quem mais precisa. Tenho para mim que apesar de não... Em Moçambique, onde a música não chegou, há mais de 1.500 casos de cólera confirmados e ainda que a maioria não inspire cuidados, há vítimas mortais a lamentar. O trabalho de reconstrução, de renascimento, está ainda no princípio. As vacinas já chegaram e o programa de vacinação está na ordem do dia, mas para a população há outras prioridades. O que precisamos agora é de comida. Não temos comida aqui. É muito duro. É como se eu não estivesse a ser um bom pai. É como se eu não fosse um bom pai para eles. É difícil. Só em Moçambique, de acordo com números oficiais, há já mais de 500 mil de mortos, mas o número vai ainda aumentar. As autoridades, apoiadas por organizações internacionais, procuram dar apoio às populações, mas com estradas e pontes destruídas, os desafios são maiores. Juan Guaidó perdeu a imunidade parlamentar e vai ser alvo de um julgamento. No entanto, o autoproclamado presidente interino não desmobiliza e apela a mais protestos em toda a Venezuela. O líder da oposição, Juan Guaidó, diz que a violência e a intimidação não o vão parar depois de ver retirada a imunidade de que beneficiava como presidente do Parlamento da Venezuela. Face aos apoiantes, Guaidó disse que o poder acredita que com ameaças de alienamento, desqualificação ou sequestro vai conseguir pará-lo, mas obviamente está enganado, pois ele e os seus apoiantes continuam a dar a cara pelo povo da Venezuela e vão continuar a fazê-lo até conseguirem definitivamente a liberdade do país. A Assembleia Nacional Constituinte, controlada pelo regime de Nicolás Maduro e que substitui de facto o Parlamento, onde domina a oposição, votou de forma unânime o levantamento da imunidade de Guaidó, abrindo a porta a um processo legal contra aquele que já foi reconhecido como chefe de Estado interino por 5 dezenas de países. Esta segunda-feira, milhares de venezuelanos saltaram as barricadas erguidas pelo regime venezuelano na fronteira com a Colômbia, como forma para impedir a entrada de ajuda humanitária dos Estados Unidos. Os protestos que correram o mundo não chegaram ao Brunei. Tal como previsto, a legislação baseada na Sharia começou a ser aplicada, o que significa que adúlteros e homossexuais são agora punidos com morte por apedrejamento. Apesar dos protestos internacionais, a reforma do Código Penal, que prevê a pena de morte para punir a homossexualidade e o adultério, entra em vigor esta quarta-feira no Sultanato do Brunei. Neste pequeno território asiático de 450 mil habitantes, a aplicação da Sharia, a lei islâmica, atinge o paroxismo. A partir de agora, a pena para adúlteros e homossexuais é a morte por lapidação. A lei prevê ainda a amputação de uma mão ou de um pé por crimes de roubo. O Brunei, dirigido de forma autoritária pelo sultão Hassan al-Bolkiah, torna-se no primeiro país da Ásia a aplicar a forma mais dura da Sharia, como acontece na Arábia Saudita. A Amnistia Internacional exorta o país a não aplicar a lei. As Nações Unidas e diversos países ocidentais condenaram esta política contrária aos direitos humanos. Diversos observadores veem nesta aplicação da Sharia uma forma de Hassan al-Bolkiah reforçar a sua imagem junto das elites mais conservadoras do sultanato, numa altura em que a economia do país, dependente do petróleo e do gás, dá sinais de abrandamento.
George Clooney e diversas estrelas do mundo do cinema e da música apelaram ao boicote dos 9 hotéis de luxo em cidades ocidentais ligados ao sultão. Lori Lightfoot entrou para a história de Chicago ao tornar-se na primeira presidente de Câmara negra e assumidamente lésbica. A ex-procuradora federal norte-americana foi eleita com 74% dos votos. Aos 56 anos, Lori Lightfoot vai passar a comandar a terceira maior cidade dos Estados Unidos. A nova presidente de Câmara de Chicago venceu as eleições autárquicas e tornou-se na primeira mulher negra e homossexual a consegui-lo. Estão a ver uma cidade renascer, uma cidade onde não importa a cor e onde seguramente não importa o teu tamanho. Onde não interessa quem amam, desde que amem. Sem qualquer experiência política, a ativista dos direitos humanos e ex-procuradora federal obteve 74% dos votos. Uma vitória esmagadora sobre a rival Toni Preckwinkle, também ela negra e homossexual. Apesar de estar desiludida, não estou desanimada. Lori Lightfoot assume funções em maio e herda de Rahm Emanuel, uma cidade com uma elevada taxa de criminalidade e dificuldades financeiras. O futebol italiano voltou esta semana a viver mais um episódio de racismo. Aconteceu durante a visita da Juventus a Cagliari e teve como protagonista um jovem avançado de 19 anos, italiano de nascença e com raízes africanas. Está reaberta a ferida do racismo no futebol italiano. A estrela emergente da Juventus, Moise Kean, esteve em destaque pela positiva e pela negativa numa noite em que a Juve não pôde contar com Cristiano Ronaldo. À beira do fim de um jogo em que foi repetidamente alvo de insultos racistas pelos adeptos do Cagliari, foi de braços abertos para os adeptos rivais que o avançado italiano de origem marfinense respondeu aos insultos. Um gesto mais tarde sublinhado pela rede social Instagram. O incidente não passou ao lado do treinador da Juve, Massimiliano Allegri. Como tenho dito e repetido e volto a dizer, existe uma solução para isto. Existem instrumentos nos estádios, as câmaras, e quando estas pessoas são filmadas a ter estas atitudes, devem ser expulsas dos estádios e impedidas de voltar. Não é preciso nada mais. Precisamos de regras de ferro que sejam respeitadas. Uma proibição completa. É muito simples. E não deviam voltar, nem por um mês, nem por um ano, mas para toda a vida. Quando alguém comete um erro destes, é o fim. Problema resolvido. O jogo não foi fácil para Moise Kean. Logo aos 20 minutos simulou para ganhar um penalti e viu um amarelo. O atrito com os adeptos rivais agravou-se, mas no final a Juventus ganhou 2-0 em Cagliari e a Itália volta a debater o problema do racismo nos estádios de futebol. Ficou conhecida nas redes sociais e agora está em risco. A chamada Praia da Pipoca, nas Ilhas Canárias, está a sofrer um ataque ambiental. No último ano, os turistas levaram mais de 100 quilos de corais. Na ilha de Fuerteventura, nas Ilhas Canárias, há uma praia onde a areia está coberta por pequenos pedaços de coral branco, com a forma de pipocas. O lugar fez sucesso entre os turistas e as fotografias começaram a encher as redes sociais. Agora, a Praia da Pipoca está em perigo. Os especialistas alertam que no último ano os turistas levaram mais de 100 quilos destes pequenos pedaços de coral. Os grãos brancos são muito importantes para o ecossistema quando estão no fundo do mar e também quando morrem porque ajudam a moldar as areias. A Câmara Municipal de La Oliva, responsável pela Praia da Pipoca, fala de um ataque ambiental e lançou uma campanha para proteger o local e para evitar que morra de sucesso. E agora, para terminar, imagens que nos chegam do Quênia, onde a comunidade do lago Kapnarok se juntou às autoridades locais para salvar 3 elefantes que só estavam à procura de água. É um no comment.
O Euronews Noite fica por aqui. Não deixe de acompanhar-nos também no nosso site e redes sociais. Até breve.